Mais um vídeo daqueles onde eu apresento um quadrinho BR para vocês. E hoje um quadrinho da editora Kras, uma editora que eu fiquei fã, com histórias incríveis, histórias divertidas, até certo ponto educativas, cheias de intrigas, aventuras. Olha, uma editora muito bacana do grande Thiago Spiked e equipe. Hoje eu vou comentar com vocês, vou falar um pouquinho sobre essa HQ aqui, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, olha só, vamos conversar um pouco hoje sobre a HQ mais recente aí, lançada pela editora Kras. Na verdade, essa edição aqui foi lançamento na CCXP do ano passado. E eu passei ali no stand da editora Kras. A editora Kras é uma editora assim, que é uma família. Não só entre os profissionais que ali estão, mas entre os leitores. Eu percebi que assim, a galera que lê os quadrinhos da editora Kras, que são fãs da editora Kras, se sentem ali dentro de uma família, e é assim que eu me sinto também. Toda vez que eu encontro com o Thiago, com o Victor, olha, é assim, muito gostoso. Eu me sinto em casa ali no stand da editora Kras da Comics. O Thiago e o Victor, né, ambos ilustradores ali na editora Kras, já estiveram aqui no canal Milhas e Milhas fazendo ilustração pra gente e tal. Foi muito bacana, olha, foi sensacional. E lá nesse encontro que nós tivemos na CCXP do ano passado, eu comprei então Animarium. Era o lançamento dessa edição. Olha só que bacana, uma história muito legal que a gente vai conversar hoje sobre ela. Antes disso, eu só preciso agradecer aí, a galera que vem me ajudando, tá bom? Com as contribuições via Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela, deixo também na descrição do vídeo. Essa galera aí, que eu mostrei para vocês na tela, são as pessoas que têm me ajudado com o Pix nesse mês de julho, tá bom? Fazendo com que a gente consiga aí acumular o valor suficiente para pagarmos o StreamYard do mês de agosto, tá bom? Eu agora em julho estou arrecadando para a gente poder pagar o StreamYard de agosto, e a gente teve mais um apoio ontem à noite, logo depois que finalizou a nossa live ali, eu tive mais um apoio via Pix. Então vocês viram aí que aumentou o nome, né, na nossa listinha aí, muito obrigado a todos vocês. Com esse apoio de ontem, a gente já bateu ali quase 85% do valor que eu preciso para poder finalizar aí e ter o valor suficiente para a gente pagar o StreamYard de agosto. Então, muito obrigado a toda essa galera aí, tá bom? E eu continuo pedindo aí, ainda falta um pouquinho para a gente conseguir atingir esse valor aí, para a gente já fechar isso e eu ficar mais tranquilo. Isso se o dólar não aumentar, ficar mais tranquilo para o StreamYard de agosto, tá bom? Uma outra forma que você tem para me ajudar financeiramente, e essa sem você ter um envolvimento direto, sem precisar pôr a mão no seu bolso, são os meus links da Amazon. Eu deixo um link geral aqui, na descrição do vídeo. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. Aliás, essa semana alguém, não sei quem, comprou uma Smart TV lá de 55 polegadas. Olha só
Que bacana, isso aí vai dar uma ajuda muito grande pra gente no próximo mês. Então, se você puder me ajudar dessa forma, eu agradeço demais, porque o preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos conversar então sobre Animarium, os Amigos Secretos. Olha só que edição bacana. Aliás, esse é um ponto muito importante, né? As edições da Editora Kras sempre são assim, ó, cuidadosas, bem impressas, parte gráfica excelente. Olha, um gibi assim, ó, muito bacana mesmo. Eu sou suspeito porque eu fiquei fã mesmo da Editora Kras, tá bom? Essa história aqui, ó, daqui a pouco eu vou inverter o ângulo da câmera, né, para vocês verem a parte gráfica da edição, tudo direitinho. Essa edição aqui, ó, Animarium, é muito bacana. Ela traz uma história que, assim, não é uma história adulta, é uma história, acredito eu, ali pro público mais infanto-juvenil, pré-adolescente, adolescente. Mas, galera, é uma história tão gostosa de ler e tem, assim, uma intriga ali, não é nem uma intriga, um mistério que a gente tem que ir desvendando junto com os personagens. Os personagens são todos pré-adolescentes ali e cada um deles tem um amigo secreto. Só que esse amigo secreto é um bichinho que tem algumas características de algum bicho que a gente conhece, só que eles têm poderes, eles fazem coisas extraordinárias. Esses bichinhos, eles foram entregues para essas crianças em momentos diferentes por uma figura misteriosa, uma mulher magra com um capuz. Ela encontra com eles em algum momento, entrega uma caixa e fala para eles, ó, só abra essa caixa quando você chegar na sua casa. Nela você vai ter um presente e esse presente vai te acompanhar durante muito tempo. Você vai precisar depois encontrar outras pessoas que também tenham ganho esse presente, algo mais ou menos assim, e aí começa a história, né? A gente começa a história com uma garota que é assim, uma garota muito bacana. Eu acho que a personagem assim que eu mais me identifiquei foi com ela e com o bichinho dela também. O bichinho dela é muito engraçado. Ele tem umas tiradas assim, ele fala, né? É o único dos amigos secretos que falam. E ele tem umas tiradas assim, cara, eu não sei explicar. Ele fala uns negócios ali de vez em quando que, cara, eu me peguei dando risada em determinados momentos em que o sapinho fala alguma coisa. Eu não vou lembrar o nome dos bichinhos aqui, mas assim, que o sapinho fala alguma coisa, cara, é muito bacana. E ele tem um poder de pular bem alto, né? Ele precisa ser molhado e ele tem o poder de pular muito alto e tal. Só que assim, esses bichinhos, eles não podem ser vistos pelas outras pessoas porque vai gerar alguma confusão, pode dar algum tipo de problema, porque não são animais normais, né? Então, essa garotinha, ela tem uma tática, ela guarda ele dentro de uma mochila, em forma de sapinho também, e deixa nas costas. E aí, ele, em determinados momentos, ele vai, mete as pernas para fora da mochila, os braços também, a cabecinha, e começa a ajudar ela em algumas situações e tal. A partir de um certo momento, começam a surgir outras criaturas que são meio esfumaçadas, assim, umas criaturas estranhas. Elas não parecem palpáveis, né? Mas são. Elas parecem fumaça mesmo, só que são palpáveis. Elas têm consistência física, né? E aparentemente são criaturas do mal e começa a perseguir essa garota com esse amiguinho secreto, o que faz com que ela encontre uma outra criança, uma outra garota que também tem um amiguinho secreto, e elas então ali começam a
a ver as coincidências, né? Pô, mas foi uma mulher assim que te entregou e tal, não sei o quê. É isso. E aí elas começam então a pesquisar sobre esses seres meio fumaça e tal, e elas encontram ali, eu achei que foi tipo num tipo de deep web, ou talvez tenha sido até na web normal mesmo, uma página onde alguém publicava ali coisas sobre mistérios e tal, e falava muito sobre essas estranhas criaturas. Elas resolvem então tentar descobrir quem é essa pessoa e ir atrás dessa pessoa. Encontram ali um outro garoto, um garotinho, que também tem um amiguinho secreto, e cada amigo secreto ele tem uma característica diferente, um poder diferente. Inclusive tem um deles que a menina nem descobriu ainda qual o poder diferente desse bichinho, e a partir daí a história fica muito bacana. A história fica numa espécie de maratona ali desses 6 personagens, né, os 3 humanos e os 3 bichinhos ali, para descobrirem peças de um quebra-cabeça, para montarem um quebra-cabeça, para enfim descobrirem quem são esses amiguinhos e tal. Olha, é muito bacana, é uma história assim, ó, gostosa de ler, uma história que a gente lê com o coração cheio de alegria, de motivação para continuar lendo, né? É uma história muito legal. E uma coisa que eu achei interessante, que inclusive o Thiago cita aqui na edição, né? No comecinho da edição aqui, aliás, eu nem mostrei a edição, eu tô tão empolgado com o gibi, né? Mas ó, a capa, ela vem com uma orelha, tá vendo? A minha edição tem aqui dedicatória e autógrafo dos 2 autores, já vou falar sobre isso, né? E aqui tem um texto introdutório, ó, do Thiago, onde ele conta sobre o projeto e tal, e principalmente como ele conheceu a parceira dele nesse projeto. Olha só que bacana, a Juliana Canton é a parceira dele nesse projeto, e ele conta aqui que ela foi aluna dele lá entre 2010 e 2012, alguma coisa assim. Ela foi aluninha dele, e ele já à época percebeu nela um talento assim fora do normal para garotada ali da época, né, da mesma idade. E ele diz aqui que ele já naquele momento imaginou, falou, putz, um dia eu gostaria de trazer ela para trabalhar comigo. Essa menina tem muito talento. Só que aí passaram-se alguns anos ali, 2, 3 anos, ela estudando na escola dele, e ela saiu, eles não se viram mais, parou por ali. Até que um dia, coincidentemente, ou não, de acordo com a própria Juliana, né? Coincidentemente ou não, eles se encontraram, e aí o Thiago fez o convite para ela aceitou, e eles começaram então a trabalhar juntos, né? Ela funcionária da editora Cras, e começaram a desenvolver juntos Animarium. E o interessante está aí. Aqui a gente não tem Thiago Spiked no roteiro e Juliana na arte. Ou Juliana no roteiro, Thiago Spiked na arte. Não tem divisão. A HQ toda foi feita, a concepção foi os 2 juntos, os 2 trabalhando juntos, trocando ideia juntos. Roteiro, os 2 também escrevendo juntos. Arte final, tudo aqui eles fizeram em conjunto. Não há como separar um do outro na elaboração, no desenvolvimento do quadrinho. Eu achei isso incrível, eu achei isso muito bacana. E olha, ficou um quadrinho excelente, né? A arte, eu não preciso falar nada, né? Thiago Spiked, todo mundo conhece, ele já fez uma ilustração pra gente aqui no canal. E a Juliana também arrebentou. Que menina talentosa. Olha só que bacana esse quadrinho. Voltando aqui para a história se desenvolve nessa vibe, né, deles tentarem achar ali as peças do quebra-cabeça e tal. E lá no final a gente tem uma revelação surpreendente, como é típico das HQs do Thiago, né? Eu já trouxe algumas aqui para o canal.
a gente tem assim uma revelação incrível, surpreendente, que durante a história a gente vai sendo levado a pensar uma coisa que talvez não seja exatamente isso, e aí a gente tem essa revelação, e mais do que isso. Depois dessa grande revelação, a gente ainda tem uma outra reviravolta, uma outra decisão que é tomada ali pelos bichinhos e tal, que é um negócio assim, ó, sabe aquele... Cara, eu tô até me arrepiando aqui para contar, porque assim, é um desfecho de história que ele é talvez um pouco triste, mas também é lindo, traz esperança. Cara, é espetacular esse quadrinho aqui, ó. Eu adorei. Thiago, Ju, ó, parabéns para vocês aí por esse trabalho magnífico, magnífico mesmo. Eu adorei de verdade. Vamos fazer o seguinte, vou inverter o ângulo da câmera aqui para vocês darem uma olhada na edição bem de pertinho, para vocês se familiarizarem aí e verem que eu não estou exagerando quando eu falo com relação à parte gráfica da editora Kras. Se segura aí, porque eu vou virar a página, hein? Vambora! Vamos lá! Vamos ver essa edição aqui, ó, bem de pertinho da editora Kras. Antes vou mostrar para vocês aqui, ó, acompanha um marca-página, tá vendo, ó? Marca-página bem bonitinho, tem ilustração apenas de um lado. Agora, tenho que mostrar aqui para vocês, ó, infelizmente o marca-página não é do tamanho da edição, né? Então a gente tem esse pequeno gapzinho aí, mas é um marca-página bem bacaninha, ó, vai lá para minha coleção de marca-páginas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na edição. Olha só que bacana. O Thiago e a Juliana, olha só. Aqui, ó, a lombada da edição. Última capa, ó, vamos dar uma lidinha aqui, ó, na sinopse, ó. Se você tivesse um amigo secreto, como ele seria? Becca, uma garota extrovertida, resolve ajudar uma senhora em apuros. Em troca do favor, ela recebe uma caixa misteriosa e é instruída a não mostrar o seu conteúdo a ninguém. O presente, no entanto, é um bichinho um pouco incomum, Flip, uma espécie de sapo salamandra que fala e possui habilidades especiais. Seguindo o conselho da misteriosa senhora, Becca passa a escondê-lo, cuidando dele como um amigo secreto. Becca e Flip se tornam uma dupla inseparável. E tudo vai bem, até o dia em que estranhas criaturas surgem para persegui-los. Becca descobre que não é a única a possuir um amigo secreto e que o presente que lhe foi dado é um ser muito mais valioso do que imaginava. Olha só que bacana, pessoal, que quadrinho legal, legal mesmo. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A edição ela tem um vinco aqui na capa, né? Aquele vinco que eu sempre mostro para vocês. E atenção, o vinco funciona. Eu consigo abrir a edição completamente, olha só, tá vendo? Então não é aqueles vinco fake que a gente vê em muitas das edições aí, de editoras grandes, inclusive. Ele funciona, tá bom? Tem uma orelha aqui, ó, bem bacana. E aqui então nós temos o frontispício. No meu caso eu tenho aqui uma ilustração do Thiago e uma da Juliana Canton. Olha só que bacana. Aqui o texto introdutório, né, que eu comentei com vocês. Bem legal, ó, escrito em novembro de 2023. Expediente. E aqui a gente começa então a aventura, uma aventura eletrizante, pessoal. Eletrizante mesmo. E olha só que arte bonita, pessoal. Arte muito linda. E uma aventura assim, ó, divertidíssima. Tá vendo aqui, ó? Aqui a Becca, ela já tá ali, ó, ela faz parkour, né, no dia a dia dela. Só que ela usa o bichinho dela para ajudar, né, nas manobras dela e impressionar os amiguinhos. Então aqui, ó, o bichinho
botando ali as perninhas para fora e ó, pau, ajudando ela a pular, a realizar as manobras ali no parkour. Muito bacana, muito legal. Olha só, né? E aí aqui assim ela tem uma conversa ali com a irmã, porque a irmã vê ela fazendo sempre 2 lanches, tudo duplo. Ela fala: nossa, irmã, você vai engordar, não sei o quê. Só que ela faz duplo porque ela leva um pro bichinho, né, que fica escondido no quarto dela. E aí, ó, o bichinho pega no pé dela para ela estudar. Cara, é muito legal, muito bacana. E até aqui é uma historinha simples. Só que começa a receber contornos diferentes. Ela começa a ser perseguida por essas criaturas aqui, ó, tá vendo, ó? Esses bichos aqui que parecem uma fumacinha. E ela tem que enfrentar esses bichinhos aí. E os bichinhos começam a ir atrás dela em casa, na escola, enfim. E é por causa deles que ela descobre uma outra garota que tem um outro bichinho, que é esse aqui, ó. Uma espécie de coelho aí, uma lebre, alguma coisa assim, tá vendo? Ó, mistura de gato com coelho. Cara, muito legal. Aí ela conhece essa segunda amiga, depois ela conhece o terceiro garoto, né? E saem aí nessa aventura incrível e dinâmica. Olha só que bacana, olha que arte espetacular, né? Espetacular essa dupla aí, ó, Thiago e Ju arrebentando. Bom, vamos lá, vou passar mais lá pra frente pra gente dar uma olhada, ó, a história vai tomando contornos aqui, ó, mais assustadores no final. Aqui no finalzinho, então, nós temos os extras, né? Eu vou começar a mostrar a partir daqui para não aparecer a última página da história, né? Mas então, ó, nós temos os extras onde o Thiago fala de onde surgiu a ideia do Animarium, amigos secretos ou imaginários. Ele fala de um trocadilho aqui sobre o nome, né? Animarium, o que quer dizer? Cara, é muito bacana porque tem uma pegadinha aqui no nome, né? Cara, é muito legal e tem aqui alguns estudos de personagem e desenvolvimento e ele vai fazendo comentários, né? Eles, no caso. Cara, muito bacana. Extras assim, ó, incríveis. Tem as curiosidades aqui, ó, do projeto, né? Muito legal. E aqui uma mini biografia de ambos, né? Olha só, que legal. Pessoal, olha, recomendadíssima essa HQ aqui, é bacana, já vou repetir, é uma HQ, uma história assim mais pré-adolescente, adolescente, mas olha, eu, tiozão, lendo, me diverti demais. E tem uma passagem aqui que eu não consegui encontrar para mostrar para vocês, de um diálogo dessa personagem aqui, ó, falando algumas coisas muito interessantes que levam a alguma reflexão. Olha, é muito bacana, viu? Excelente quadrinho. Vou fazer o seguinte, vou inverter o ângulo da câmera pra gente fazer a nossa despedida. Segura aí, ó. Vou virar a página, hein? Vamos! Tá aí. Viram só? Que acabamento bonito, que gibi bacana, um gibi gostoso de pegar, de ler, não tem aqueles problemas de leitura aqui, apertando no meio, no miolinho aqui do gibi. Olha, é muito bacana, eu adorei. Fica aqui, ó, a minha recomendação. Estou apresentando para vocês mais um quadrinho excelente. E ó, divulga aí esse vídeo para os seus conhecidos, para os seus amigos, porque assim, é uma leitura muito bacana e uma leitura que vai fazer alguma diferença para o jovem aí que ler esse quadrinho aqui. É muito bacana. Então tá aqui, ó, Animarium Amigos Secretos da editora Cras. Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó,
Deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!